começar pelo guri principal aqui, né, Che? Salésio D'Agostinho. Salésio, professor Salésio D'Agostinho. Professor Salésio. Aliás, essa bancada aqui hoje é uma bancada de peso, porque veja bem, Silvio Lopes, economista. Quantos quilos eu tenho? 70 quilos. Professor de peso e de tempo. Professor Salésio D'Agostinho, contador. Giovanni D'Agostinho, Cristiano Bucor, todos contadores. Eu aqui, um simples técnico de contabilidade, então eu me sinto aqui muito honrado com essa presença ilustre aqui desses maravilhosos companheiros. Vamos começar pelo mestre, né? Salésio D'Agostinho. Salésio. Salésio, um balanço rápido assim do ano passado, não? Assim, o que está passando já? O ano passado, praticamente. Como é que tu viu esse ano? Olha, o que passou, nós temos dois tipos de empresas, dois tipos de organizações, seja ela social, seja ela econômica. Aquela que se preocupou com a sua organização, se preocupou com a sua contabilidade, se preocupou com os seus números, essa pode ficar certo. Perder, não perdeu. No momento em que ela sentiu que estava com um problema, evidentemente que ela reduziu, né, a sua gestão para manter o seu negócio. Aquele gestor que não deu a devida atenção à contabilidade, não deu a devida atenção aos valores, aos números gerados por todo esse sistema, evidentemente que acabou perdendo, acabou tendo dificuldade. É por isso que eu digo, contabilidade é o coração da empresa. Quem se preocupa com a contabilidade, uma coisa eu digo, não vai ter problema. Podem o quê? Não ter o ganho esperado, mas não vai ter perda nunca, porque tudo é uma questão de valores, tudo é uma questão de saber o quanto custa. Se você sabe o quanto custa, sabe por quanto vai vender. Se você sabe o quanto recebe, você sabe o que tem que gastar. E é assim que a coisa tem que funcionar. É por isso que eu digo que o ano que passou foi muito ruim para quem não deu a devida atenção à contabilidade. Não foi somente para os agentes econômicos, mas também para os agentes sociais. O Estado, o município, a União, que não deu a devida atenção à sua contabilidade, teve problema, e como problema efetivamente teve e como está tendo. O nosso Estado, o nosso município e a nossa União, por não dar atenção à contabilidade devida, sempre tem problema. E isso tem que acabar, e nós precisamos que 2020 esses governantes comecem a dar a devida atenção à contabilidade e comecem a chamar mais os contadores do município, do Estado da União, para prestar conta daquilo que está acontecendo e, com isso, orientar e servir aos contribuintes. Nós temos que inverter a lógica. O Estado tem que servir aos contribuintes, e não os contribuintes servir ao Estado. E a contabilidade dá essas informações para que tudo seja ajustado. Muito bem, de pai para filho, então vamos ver. Pai para filho. E aí, Giovanni? Presidente, a partir do dia 1º de janeiro, 2 de janeiro, 1º de janeiro. Sindiconta. Sindiconta, Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul. Muito bem, senhores. É uma imensa honra participar aí, ter a oportunidade de participar dessa seleta mesa. Ele começou com o discurso presidencial. Não, é candidato, tem eleição esse ano. Não se sabe, né, Tchê? Mas aí, o que interessa, rapaz? Muito me preocupa, em especial aqui no estado do Rio Grande do Sul, o nosso modus operandi da administração tributária, da política tributária do Rio Grande do Sul. É o que o D'Agostinho estava se referindo antes, eu acho muito verdadeiro, que o governo é quem tem que prestar serviço para o povo e não o povo prestar serviço para o governo. Então, nesse primeiro ano de mandato do governador, eu fiquei preocupado, de certa forma, um pouco triste, com as coisas que aconteceram. Na época da campanha para governador, foi prometido restabelecer a alíquota do ICMS para 17%, isso não aconteceu. Nós continuamos com a tributação... Para a alíquota de 17% voltar, né? Voltar para a alíquota de 17%, que a alíquota do ICMS do Rio Grande do Sul em condições de normalidade é 17%. É 17%. Esses 18%, esse incremento de um ponto percentual, foi uma situação extraordinária. Era emergencial, que inclusive tinha prazo para terminar no fim do ano passado. E esse governo, então, prorrogou, se não me falha a memória, por mais 2 anos, mesmo tendo prometido na campanha que não faria. E na contramão de tudo que se está pedindo, o governo ampliou de sobremaneira a burocracia fiscal. Então, esse ano, nós verificamos que
tivemos aí alguns procedimentos tendentes a aumentar a arrecadação de forma injusta e aumentar a burocracia dos contribuintes, como, por exemplo, o ajuste do ICMS subvenção tributária. Então, o governo opta por arrecadar antecipadamente o tributo e, não satisfeito com isso, ainda se o revendedor, porventura, venha a vender por um preço maior do que o preço de pauta, ainda tem que fazer um trabalho árduo para verificar as diferenças e pagar para o governo, que é uma tarefa super burocrática, super difícil. Do contador também, né, Giovanni? De toda a organização. Sim, mas né? o peso do trabalho do contador nisso aí é muito importante, né? Para saber apurar direitinho os valores corretamente, né? É verdade. Então, tudo isso depõe contra a economia do Estado, né? Em outras oportunidades, a gente já havia comentado que o Brasil se perde muito tempo com burocracia fiscal, muito. Está muito além do segundo colocado, quase 2.000 horas perdendo com burocracia para calcular, apurar tributo e cumprir com obrigações fiscais acessórias. Os fatores do meio e não dos fins, né? Esse é o problema. E o governo do Rio Grande do Sul não vem contribuindo para a redução aí da nossa carga tributária, nossa burocracia tributária. Muito bem. Então, esperamos que para o ano que vem Deus ilumine as mentes, as cabeças dos nossos governantes para que o nosso Estado melhore de condição. Para que eles possam nos dar um farol, né? Capaz de nós sairmos dessas trevas. E aí, Cristiano, qual é a tua avaliação? Bom, Silvio, obrigado pela participação aí. Muito alegre aí de estar com essa bancada. Nosso presidente agora do Sindiconto, nosso presidente emérito do Aprocon Estamos numa Brasil. mesa presidencial. Né? Mesa presidencial. Vamos Então, dizer isso. uma mesa de peso. Então, E vamos ter o nosso futuro presidente do CRC, né? olha só. Essa profecia vai ser realizada. E aí, Cristiano? Então, eu gostaria de pegar assim, o gancho do que o Salésio falou, que o Giovanni também falou, e tentar, assim, montar uma retrospectiva de 2019, o que aconteceu nesse mercado, e também dizer o seguinte, que os contadores, neste ano de 2019, eles são, assim, leões, campeões, porque saíram todos vivos, né? Se a gente retomar, assim, 2019, o que começou? Implementação de plataforma e-social, em que foi um temor muito grande na categoria. Então, essa foi uma reclamação unânime de todos os contadores, né? Que era uma plataforma em que se exigia demais, se tomava, como o Giovanni disse, assim, um tempo absurdo das organizações e do Departamento de Contabilidade. Depois veio DCTF Web, Reinf, o próprio ICMS, o ajuste do ICMS que o Giovanni comentou. Isso aqui causou um temor na classe, porque acabava respingando, estourando no Departamento de Contabilidade, porque é quem é hábil e técnico capaz de fazer esses cálculos. Entretanto, o Legislativo ele não se preocupou no momento de se propor esse ajuste de como se faria. Simplesmente se disse, olha, vamos se fazer o ajuste. Se lançou, olha, se virem. Só que ele se tornou uma situação de que eles não tinham pensado e os contadores não sabiam e ficou alguma coisa no ar que neste final agora de ano eles retomaram e disseram, não, agora vamos acima de 78 milhões façam. Menor que isso, né, vamos de certa forma exonerar. Enfim, está tudo muito no ar. Então os contadores eles merecem o meu respeito por tudo isso que eles passaram. A gente vai ter modificações agora de RPJ, de RPF para 2020, a questão de que foi lançada a reforma tributária, de que talvez o Giovanni também concorde comigo, eu já passei por algumas 15 ou 20 situações de reforma tributária, em que as reformas tributárias, infelizmente, nenhuma reduziu tributos, todas aumentaram tributação e obrigações acessórias. Então, as reformas que a gente, na verdade, tem esperado, e somos bastante cobrados como contadores, acabam que não tem a solução de que a gente esperasse, né? A questão de unificação de tributação, isso aí. Então, talvez venha algumas medidas aí que não sejam agradáveis aos contribuintes. Esperamos e desejamos que em 2020 tenhamos boas notícias e talvez sejamos chamados, os contadores, assim como os sindicatos, a Procon, os conselhos, para que se faça esse debate. Muito bem. Ok, nós estamos nos aproximando do fim desse bate-papo com os contadores. Só quero lembrar uma coisa, Salésio. Eu estava relendo a história do pensamento econômico do Roberto Brunner, que é um grande economista e historiador,
E ele colocava, assim, na Revolução Comercial, que deu o pontapé inicial com os navegadores e colonização e tal, ele dizia que a Revolução Comercial, ela só aconteceu e foi o pontapé inicial das revoluções agrícolas e industrial através da contabilidade. Veja só a importância disso. Está nesse livro, História do Pensamento Econômico. Bom, mas ele está absolutamente certo. Está absolutamente certo. A contabilidade, como eu disse, é o coração de todo e qualquer empreendimento, seja social ou econômico. Veja só. Da Península Ibérica, lá na Itália, na verdade, né? Exatamente. E outra coisa, os nossos governantes, os nossos juízes, eles precisam conhecer os princípios da contabilidade. Veja só, se o Estado quer reduzir a base de cálculo, quer reduzir a carga tributária, ele tem que fazer com que a produção circule mais rápido, entende? Ele tem que incentivar o consumo, ele tem que fazer com que o Estado produza mais, que o Estado consuma mais para reduzir a alíquota e, com isso, manter a mesma arrecadação. Agora, o Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? Ele considerou como crime o contribuinte que não paga o ICMS e classificou como apropriação indébita. Isso é um absurdo. Por que isso? Porque se o Estado quisesse considerar como apropriação indébita o pagamento do ICMS, então nós temos que usar o regime caixa para pagar o ICMS. Se o ICMS está contido na operação de venda de mercadoria, para ser apropriação indébita, aquela mercadoria tem que ser recebida para poder pagar. Se o contribuinte não recebe o valor da fatura, como é que ele vai pagar? Entende? Então, muitas coisas têm que ser mudadas e espero que 2020, a luz de Deus, a luz divina, recaia sobre os nossos governantes, comecemos a dar uma atenção maior à contabilidade, vamos fazer com que os nossos governantes passem a entender mais de contabilidade, passem a entender o que é um regime caixa, o que é um regime competência, comecem a entender o que é um sistema econômico, um sistema financeiro, porque esses dias o governador chegou e disse, olha, eu vou antecipar uma arrecadação, mesmo sendo de 2020, para melhorar a situação, para melhorar a informação e o resultado do Estado. Isso é um absurdo, se eu estou antecipando, não pode melhorar nada, simplesmente desloca de um lado para outro. É isso, esperamos que a coisa melhore em 2020. Bom, Gilmar, então um grande abraço para o pessoal aí da Conversando sobre Contabilidade, lembrando o seguinte, nós vamos ter grandes novidades a partir de janeiro, aqui o nosso Economia e Desenvolvimento, para vocês aí que nos assistem há 18 anos no ar, e sobretudo por causa de parceiros como estes, né? O Salésio, o Giovanni e o Cristiano, que nos permitem, né, que nós mantenhamos esse programa aqui no ar, trazendo essas novidades, informando e formando também a opinião de todos. Cristiano, muito obrigado pela tua presença. Sucesso cada vez mais para ti em 2020. Giovanni, a mesma coisa, tá? Que sucesso na área profissional só, tá? Conte conosco. Futebol, na área esportiva, tu fica na tua. Tem agora o Enem da Libertadores pro teu time, né? Então vê se tu passa, né? A Libertadores do ano que vem vai ter papai e filho na fase de grupo. Obrigado, Salésio. Um grande abraço, sucesso cada vez mais para ti, para a família e, sobretudo, que essa nossa parceria, que já vem de longo tempo, o Salésio é um ícone da área da contabilidade do Rio Grande do Sul, um camarada competente, um cara amigo, um cara que realmente a convivência com o Salésio nos ensina muita coisa. Então, obrigado para vocês nesse espaço, conversando sobre contabilidade.